Como ser aceito pelos gaúchos? Por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Eu estudo em Porto Alegre e tem muitos estudantes de outros estados que eu noto que parece que não se adaptam muito bem, ou não gostam, ou acho que as pessoas daqui não gostam deles, né? E eu tô fazendo esse vídeo para falar sobre alguns pontos que eu acho interessantes caso você talvez não seja que aqui não é pra você ou que as pessoas não gostam daqui, mas seja que você tá lidando com alguns choquezinhos culturais que talvez possam surgir, tá bom? Bom, primeira coisa, que é bem diferente aqui, eu acho que o povo é mais fechado. O gaúcho tende a ser um mais fechado, tende a ser mais. Em Porto Alegre, principalmente, cidade grande, tende a ter uma cara mais fechada. Uma coisa até que pode ser que cause um certo estranhamento, eu não sei se por aí em outros estados acontece, até me digam se acontece, é que se você vai falar com alguém na rua, em uma cidade grande, aqui no Rio Grande do Sul, é muito comum se você vai perguntar uma informação, qualquer coisa, você receber essa expressão aqui, ó. Esse. Isso aí não é que a pessoa te odeia, tá? É que ele tá tentando te ouvir. Eu não sei porquê, mas é uma reação muito comum por aqui. Eu faço, sem querer, e eu noto que eu faço. E às vezes até eu já tive a experiência de ver que as pessoas, talvez, por exemplo, uma estudante mineira daqui, ela demorou para perceber que eu não odiava ela, acho que era por coisas assim. Outra coisa que não funciona muito bem com muitos gaúchos é o chegar chegando, sabe? Aquele chegar puxando um assunto com muita energia, muita coisa assim, não é todo mundo que gosta aqui. Porque, não sei, tudo que eu vou falar aqui pode ser coisas culturais que se desenvolveram com muito tempo, pode ser coisas também que com certeza tem exceções, não é todo mundo que vai ser assim, mas eu noto que por via das dúvidas, chegando demais, muito em cima, pode ter uma, uma reação não muito agradável. Também tem a questão de ser direto. Gaúchos são diretos, eles gostam de que seja direto, gostam que não fique como um conhecido baiano que eu tenho diz, cercando o Lourenço demais, gostam que fale o que é para ser dito do jeito que é para ser dito. Muitos gaúchos são um pouco carrancudos e reclamam, mas eu acho que isso não significa que eles são pessoas com uma vibe ruim necessariamente, é uma coisa regional. E uma coisa muito importante, porque isso que eu tô falando vale muito para cidades grandes. Mas olha só, ah, cada cidade daqui do Rio Grande do Sul é diferente. Por exemplo, eu moro numa cidade pequena no litoral. O povo aqui é bem mais aberto, bem mais receptivo, bem mais conversacional. As pessoas cumprimentam todo mundo na rua, os senhorzinhos principalmente e as senhoras sempre se cumprimentando. Ah, uma coisa que talvez agrade muito mais se você está acostumado com essa coisa mais calorosa, seja uma cidade pequena. E uma coisa também que eu noto, voltando para o assunto mais geral, é que o gaúcho tende a não gostar de jeitinho. Sabe aquela coisa, tipo, a gente dá um jeitinho, a gente dá o nosso jeitinho. Não, o gaúcho gosta que as coisas sejam feitas do jeito certo. Tem exceções, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela viaja muito pelo Brasil e ela considera o jeitinho uma experiência cultural brasileira, um certo modo de viver brasileiro, tal como existe o modo de viver que é idealizado na França, onde todo mundo está sempre indo a cafés, essas coisas, o modo de viver idealizado da Itália, onde todo mundo está sempre comendo aquelas comidas e sendo alegre. Esses romantismos existem aqui também, tudo tem uma exceção. Mas generalizando o gaúcho gosta que as coisas sejam feitas do jeito certo e tende a ficar meio frustrado quando você tenta burlar essas coisas. E também queria tocar de novo naquele ponto. Não se intimide talvez com uma cara mais fechada. É uma coisa comum aqui.
Eu acho que é comum, pelo menos. Ou às vezes umas pessoas que falam num tom um pouco mais grosso, ríspido, sabe? Isso tem origens históricas lá com o passado do Rio Grande do Sul. E é uma coisa que provavelmente não vai se adaptar a você, sabe? Porque é o jeito que as pessoas viveram a vida toda, eles não nem sabem que estão gerando esse efeito muitas vezes. Ah, então, era isso que eu queria passar para vocês, mas eu também queria passar uma coisa que eu acho que vai além do Rio Grande do Sul. Uma coisa que eu acho que falta em muitas pessoas. Eu tenho muitos conhecidos que viajam e assim, olha, são pessoas maravilhosas, mas eu sinto que falta para eles uma coisa para que eles realmente se sintam queridos nos lugares pelo qual eles vão. É que ser um turista, ser um viajante, ser um imigrante até mesmo, isso é para qualquer coisa que a pessoa vá para um lugar diferente. Você tem, você deve abraçar a cultura local de alguma forma. Por quê? Ahn, digamos que você não goste do lugar, né? Tudo bem não gostar da cultura. Ninguém tá te obrigando a achar legal. Mas existe uma história por trás do jeito que essas pessoas vivem. Poxa, tem países por aí que existem há muito tempo com um histórico gigantesco de guerras, de imigração em massa, de tramas políticas, de revoluções, todas essas coisas que tendem a gerar sentimentos fortes nas pessoas. A gente vê hoje em dia no mundo, coisa que mais gera sentimento acaba sendo essas mudanças drásticas no mundo. E essas coisas vão moldando o jeito de viver das pessoas, os costumes, os choques culturais, as interações ou falta de interações com outras culturas. Então, o entendimento de que todo mundo tem um jeito de viver e isso às vezes é mais profundo do que o superficial, é uma coisa que ajuda as pessoas a se adaptarem em um lugar. Eu acredito que, ah, por mais que você não goste, talvez, daquele modo de viver, é o seu dever ético, de alguma forma, não desafiar isso tão profundamente, não ficar achando que você vai chegar lá e ser a pessoa que todo mundo ah, vai abraçar por ser diferente. Óbvio que é legal abraçar as diferenças das pessoas, é óbvio, mas às vezes só não vai acontecer. Às vezes não vai acontecer por fatores complexos, não é porque o pessoal é mau, não é porque o pessoal é ruim. Às vezes a gente olha com aquelas coisinhas do cavalo, sabe, que fazem ele só olhar pra frente e a gente não entende realmente o que está acontecendo, a gente entende uma versão pessoal baseada no que a gente está sentindo, no que a gente está experienciando, no que a gente conhece e ignora aquilo que a gente não conhece. Bom, era isso, gente. Um abraço para vocês. Falem para mim o que vocês acham nos comentários, porque eu quero ouvir. E se você é de outro estado e teve alguma experiência com o Rio Grande do Sul, teve uma experiência diferente do que eu falei, por favor, conte. Eu tenho muito interesse em ouvir esses relatos. Talvez até possa ter um, um vídeo mais estilo conversa, vlog, mais despojado, falando sobre esses comentários que possam ou não surgir. Se surgir, né? Porque o meu canal é minúsculo por enquanto. Enfim, um abraço, pessoal.